aqui no Brasil, né? A gente tem ontem quase 1 milhão de doses da Pfizer que chegaram ao Brasil e hoje na Bahia a gente tem a chegada de vacinas da Oxford, né? Para mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19. Sobre o assunto a gente conversa agora com o secretário municipal de saúde, Marcelo Brito. Secretário, a gente já tem uma previsão de quantitativo para a Feira de Santana e de quando essas vacinas devem chegar por aqui também? Bom dia. Bom dia, meu caro Fernando Moreira, bom dia ao Wilson Barbosa, que está de home office, bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Feira da Rádio Princesa FM. Nós já tivemos notícia de chegada de vacinas no Brasil, mas não tenho ainda essa confirmação de forma oficial. Aliás, raramente a gente consegue as confirmações oficiais. Não é incomum eu saber de chegada de vacina pela imprensa. Vocês terminam me trazendo a notícia antes mesmo que os canais oficiais consigam fazê-lo. Você vê como essa logística de entrega está confusa, tanto por parte do governo federal, o estadual até que não, que assim que chega ele corre para tentar distribuir essas vacinas. Mas chegando essas vacinas, nós retomaremos imediatamente a vacinação, sendo que ainda dependemos de uma informação. Chegou vacina. Qual vacina chegou? E se ela é disponibilizada para a primeira dose ou segunda dose. Então, se ela chega até em volume, mas para a segunda dose, significa que nós ainda não conseguiremos retomar o atendimento para a vacinação da população como um todo, apenas para reforçar a segunda dose, que uma boa parte da população tem comparecido e tomado, mas uma pequena parte não tem feito isso e continua com o risco de contrair o coronavírus e daí as suas consequências. Qual a situação de momento, secretário, em relação à própria quantidade de vacinas presentes na cidade, né, em estoque? Segue-se vacinando segunda dose? Como é que está essa situação? Hoje nós não temos mais primeira dose para aplicação. Esse estoque de primeira dose está zerado e aqui eu sempre insisto em dizer, quando eu digo não tenho mais estoque, significa que eu não tenho mais estoque na sede da rede de frio, lá na secretaria, esse estoque está zerado, mas muitas vezes você tem resíduos, sobras de vacina em alguma unidade, já que ela é descentralizada. Então, nós, de qualquer forma, às vezes alguém, mas o secretário disse que não tem mais dose, eu fui em tal lugar, tem. Tem, porque é sobra de vacina. E aí a gente não tem esse conhecimento. Mas, como eu digo sempre, precisamos sim saber se nós vamos ter primeira dose para voltar à vacinação. Nesse momento, nós já estamos com praticamente todos os grupos prioritários vacinados. Então, nós já atingimos o pessoal de limpeza pública, o pessoal de segurança pública, forças armadas, rodoviários, os trabalhadores da saúde. O único grupo que falta ainda alguma quantidade é o do grupo de educação, porque esse nós já vacinamos todas as pessoas de 30 anos para cima. Falta ainda vacinar quem tem de 18 a 30 anos, e assim que nós recebamos vacina de primeira dose, nós iremos sim retomar também com esse grupo. Com relação à idade, nós já vacinamos as pessoas com 57 anos ou as nascidas em 1964. Mais uma vez, chegando doses da vacina, nós devemos começar a vacinar as pessoas com 56 anos ou as nascidas em 1965. Então, essa vai ser a prioridade para a chegada de vacinas novas de primeira dose. Secretário, em relação à situação hospitalar do município, né? Algo que a gente tem acompanhado sempre e é sempre muito dinâmico, né? São números que a todo momento mudam, mas com a situação de momento em relação aos internamentos aqui no município de Feira de Santana e vagas, né? De leitos de UTI, leitos clínicos destinados à Covid. A posição que eu vou lhe passar agora é a posição de ontem à noite. Como você próprio já respondeu, nós podemos ter uma mudança desses números a qualquer momento, e pode ser que o número que eu esteja lhe dando agora de manhã já esteja desatualizado. Mas vamos lá. Nós estávamos com todos os leitos disponíveis do município ocupados.
Então, Hospital de Campanha, Hospital Dom Pedro de Alcântara, todos eles com lotação máxima de UTI e de leitos clínicos. No Hospital Cléristo de Andrade, nós tínhamos mais de 80% desses leitos ocupados. Existia ainda alguma coisa de leitos disponíveis de clínica e alguma coisa ainda de UTI, mas pode ser que esse leito tenha sido ocupado ontem à noite, agora pela manhã de madrugada. Então essa é a posição que nós temos. Nós estamos agora refletindo o que aconteceu no Dia das Mães. As famílias se encontraram, as pessoas se aglomeraram, entendo até as razões, mas não tomaram os cuidados devidos, acreditando que pelo fato de estar com seus familiares queridos, não usaram máscara, não utilizaram álcool gel, se cumprimentaram de forma mais efusiva, com beijos e abraços, e dessa forma nós estamos agora vivendo um recrudescimento, eu ainda não chamaria de terceira onda, mas um recrudescimento desses encontros que aconteceram há 15, 16, 17 dias atrás. Esse é o reflexo que nós estamos tendo nesse momento. Bom, secretário, é importante isso que o senhor está falando, porque a gente acaba de entrar no mês de junho, né? E eu me recordo, até falava com o prefeito Cobé no sábado, né? No sábado último aqui no programa, entrevistávamos e falávamos sobre a preocupação relacionada ao período junino. Lembrávamos que no ano passado já havia um apelo muito grande, né, por parte das autoridades de saúde, que essa festa cultural aqui do Nordeste não acontecesse. Oficialmente não vai acontecer, mas que as pessoas não aglomerassem. E já se sabia que muita gente ia teimar e que os números iam aumentar, e isso aconteceu. Como é que está sendo encarado esse período a partir de agora, né? Um ano depois desse período junino, tendo em vista isso que o senhor disse, né? A gente tem, por exemplo, hoje, o maior número de casos ativos da Covid-19 no município desde o início da pandemia, fruto muito das aglomerações. Como encarar, que tipo de expectativa o senhor tem em relação a esse mês? Claro, sempre no sentido de conscientizar a população, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Nós vamos viver novamente o mesmo problema, apesar da proibição das festas, do lockdown, da restrição de abertura das coisas. Nós não podemos, nesse momento, sei eu, de que é impossível para qualquer órgão público de fiscalizar toda a sua população. Nós temos sempre que apelar, sim, para a consciência das pessoas. E na hora que não há essa consciência, nós desaguaremos no que nós estamos vivendo agora, onde eu recebo uma série de pedidos de pessoas às vezes próximas, de pessoas às vezes não próximas, me pedindo vaga. Eu disse, eu não tenho a menor condição de conseguir vaga, mas Marcelo, a pessoa pode morrer, eu sei disso. Mas esse é o preço que nós estamos pagando pela nossa irresponsabilidade. O pedido não é um pedido tão complexo, eu sei que as pessoas querem se encontrar, nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em contato. Mas nós não podemos, nesse momento, fazer isso de forma tão ampla como as pessoas desejam. De fazer grandes festas, de fazer grandes encontros, mesmo familiares. O preço que nós estamos pagando por não obedecermos essa regra é, sim, a incapacidade do setor público de absorver mais e mais gente precisando de internamento. Eu tive alguns contatos nessa semana com alguns colegas médicos que trabalham nessas unidades e em duas ocasiões específicas, uma dessas colegas desabou em choro no telefone comigo, porque disse que não tinha mais capacidade para absorver gente, que ela estava vendo pessoas morrendo e ela não podia fazer nada. Eu tentei tranquilizá-la, tentar ver qual é a forma que nós teríamos para amenizar. Transformamos algumas policlínicas que não tinham nem essa estrutura em criar uma sala vermelha, uma sala onde a gente tivesse o mínimo de conforto para essas pessoas que não têm vaga, mas eu sei que essas unidades não estão preparadas para isso. É um paliativo, e esse paliativo muitas vezes não surte efeito e as pessoas vão a óbito. Então, aqui fica sempre, eu vou repetir isso, do primeiro dia da minha chegada até o último dia da pandemia. Nós precisamos ter consciência. O preço a pagar da falta da consciência, da irresponsabilidade individual e pessoal de cada um, é eventualmente um óbito, ou próprio
ou de alguém da família, ou de um terceiro que você nem conhece e se tornou o carregador do vírus para ele. Nossa geração está vivendo um momento diferente, um momento em que o mundo não vivia há mais de 100 anos. A última grande pandemia data de 2 séculos passados. Então, nós vamos ter que enfrentar isso da forma mais correta possível. Aquela época, 100 e tantos anos atrás, a medicina não tinha condições de dar resposta. Mas hoje a medicina tem condições, estudou o caso, já sabe como funciona. Perceba na rapidez com que as vacinas foram desenvolvidas. Isso era impensável há 30 anos atrás. Nós devemos enfrentar uma pandemia dessa de forma completamente desvanecida. Talvez botando polícia e exército na rua dizendo não pode sair de casa de jeito nenhum. Quem sair vai ser preso. Então, hoje a medicina consegue dar resposta. Em meses conseguiu se desenvolver vacina, consegue-se hoje distribuir uma grande quantidade de vacinas no mundo. Chegou o último dado que eu vi isso até num órgão de imprensa nacional, é que nós iríamos já nos aproximar de mais de 1 bilhão de vacinas produzidas num intervalo de tempo bastante curto. Então a medicina hoje consegue dar respostas, mas ela vai depender sempre da vontade da população, da responsabilidade com que cada um de nós precisa ter, não só para si, quanto para o seu semelhante, quanto para o seu familiar, e mesmo contra aquelas pessoas que ele nem conhece. Esse é o apelo que a gente pode fazer, eu só consigo chegar até aqui. Tudo que nós podemos fazer enquanto secretaria está sendo feito. Já me desculpei várias vezes da necessidade que nós tivemos de aglomerar pelo aplicar vacinas rápido. Conseguimos bater recorde de vacinação. Mais de 10.500 vacinas aplicadas num único dia, que é um número fantástico para a Feira de Santana. Há uma grande mobilização para fazer isso, não sai barato para a Secretaria mobilizar dessa forma essa equipe. Mas nós não temos mais o que fazer, além de disponibilizar todos os leitos possíveis, além de transferir energia para a vacinação, é conscientizar a população. E isso eu vou fazer desde o primeiro dia da nossa escolha, do nosso mandato, até o último dia que eu aqui estiver. Pois é, doutor. Estamos conversando com o doutor Marcelo Brito, secretário municipal de saúde. Eu tenho dito que a gente chegou no momento da pandemia que todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. Isso é muito grave. Chegamos no ponto que não exista uma pessoa que não conheça alguém, seja próximo ou não, mas que não conheça uma pessoa que morreu por conta da Covid. E isso é realmente muito preocupante. A gente tem as variantes também, né, aqui em Feira de Santana, doutor. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito delas, porque a gente volta e meia ouve falar de novas variantes. A gente tem do Reino Unido, a gente já sabe, né? A indiana, que começa a circular pelo país. A gente tem alguma notícia aqui pela região? E aí vou emendar uma outra pergunta. Já é possível determinar que as variantes são mais agressivas? Olha, eu não tenho ainda a resposta definitiva. A Secretaria, em parceria com a Universidade Estadual de Feira, está fazendo uma pesquisa de campo, testando de uma forma diferente determinados grupos populacionais. O último dado que eu tenho é que essa pesquisa já se encerrou, já tinha passado da fase do processamento dos dados e estava agora na fase de análise desses dados e vai ser divulgado a qualquer momento, provavelmente pelo próprio prefeito, de que essa cepa diferente, essa variante, ela já está sim no nosso meio. Depois vão ser dados os dados de como ela está, qual a quantidade. A primeira informação ainda é que ela é mais agressiva e pior, ela é muito mais virulenta, ela se espalha muito mais rapidamente do que a variante ou a original, o vírus original. Mas eu pediria um pouquinho mais de paciência, acredito que mais de uma semana, no mais tardar 2, a gente já esteja divulgando essa pesquisa de forma oficial. Não quero antecipar isso, para não correr o risco de dar uma informação equivocada. Doutor Marcelo, para a gente encerrar, lembrar também que continuamos com o processo de imunização contra a gripe, né? O H1N1. Como é que a gente está nesse processo? Em que pé que a gente está em nível de vacinação?
e também, claro, lembrando da necessidade das pessoas de buscarem essa vacina. Nós continuamos fazendo também a vacinação do H1N1, estamos estudando fazer até um mega dia de vacinação da gripe, mas a gente não consegue fazer esse planejamento porque chega a vacina da Covid e a gente tem que vacinar preferencialmente a Covid, por razões óbvias. Então nós estamos tentando. São 2 maciças campanhas de vacinação simultâneas. Então, se fazer uma campanha maciça já dá muito trabalho, quiçá nós fazermos 2 simultâneas. Mas são os desafios. E desafio não é para se lamentar, é para enfrentar. E é isso que eu tenho dito, inclusive, aos colaboradores da Secretaria. Vamos lá, doutor, mas é muita coisa, né? É muita coisa, mas na medida que a gente vai fazendo, essa muita coisa vai se tornando menor. Então vamos arregaçar as mangas, vamos vacinar, vamos aplicar. A frase que eu mais gosto é: vamos tirar a vacina da geladeira e botar no braço das pessoas. Essa é a nossa obrigação enquanto profissionais de saúde. Pois é, doutor Marcelo, para a gente encerrar esse nosso papo aqui pela manhã, até liberar o senhor, que a gente sabe que tem muitas atribuições à frente da pasta, a gente acabou de ter, né, a confirmação no dia de ontem da realização da Copa América no Brasil. Eu queria ouvir a opinião do senhor muito mais como médico até mesmo do que como secretário. A gente não vai ter jogos aqui em Feira, aqui na Bahia não teremos jogos, mas algo que reflete naquela aglomeração para assistir as partidas, aquela coisa que a gente sabe que é totalmente contra-recomendado, mas que acaba acontecendo volta e meia. Qual a opinião do senhor a respeito dessa própria realização da Copa América aqui no Brasil, algo que tem gerado uma polêmica grande nesse sentido? Eu até estranho essa história de polêmica. Não tem polêmica nenhuma. Toda e qualquer atividade que gera aglomeração é uma atividade que está aumentando o risco de contaminação. Eu até me permito a corrigir essa frase: não há polêmica nesse assunto. As pessoas têm discutido isso dizendo que não, mas se discute. Não, esse assunto não é mais discutido do ponto de vista científico. Há um consenso científico de que todo tipo de aglomeração leva ao problema. Ou será que esse aumento que nós tivemos agora foi em razão de quê? O que nós tivemos há 15 dias atrás, que a gente sabe que são 15 dias o intervalo entre a aglomeração e o aparecimento dos sintomas e o agravamento dos sintomas? O que nós tivemos foi o Dia das Mães. Isso é uma verdade científica, não temos mais o que discutir o assunto. Alguém diz: não, mas tem um médico que diz. Querido, esse médico está completamente fora da corrente natural da imensa maioria dos demais médicos. Não há como se sustentar isso. Então, minha opinião enquanto médico é: não vamos aglomerar. Se alguém gostaria de fazer alguma partida, quer jogar, jogue damas. Só tem 2 pessoas. Pelo menos essa aglomeração não é uma aglomeração grande. Agora, participar de uma partida grande, o que se chama de esporte coletivo, é um risco. Você vai aumentar o risco. E o que é que vai acontecer com o aumento do risco? Daqui a 15 dias a gente conversa de novo e você vai estar me entrevistando novamente, me perguntando a respeito de leitos, a respeito de pessoas, e mais pessoas vão a óbito, e mais pessoas vão agora dizer, não mais que conhece uma pessoa que foi a óbito, agora vão começar a dizer que conhece 2, que conhece 3, que conhece 4. É esse o resultado. Então, me perdoe, não há polêmica nesse aspecto. Existe uma decisão, uma verdade científica já completamente definida, e o meu eventual colega que diga que não, ele está numa imensa minoria. E eu não tenho mais como debater, minto, até ele não tem mais como debater, porque não tem elementos para serem apresentados. Aí vai ficar o dito pelo não dito. E eu prefiro hoje aderir à imensa maioria dos pesquisadores, à imensa maioria dos médicos, dos profissionais de saúde, que sabem desse risco. Tanto sabe que esse grupo de trabalhadores se vacina em massa na segunda dose. Enquanto que os outros grupos têm um número de pessoas que não têm comparecido, que é preocupante, mas o grupo de profissionais de saúde praticamente 100% comparece para fazer a sua segunda dose sem problema. O que é isso? Conhecimento. Sabe da necessidade de tomar a segunda dose e, portanto, comparece para fazer a sua imunização. Então, eu só posso ficar triste de nós recebermos mais gente de fora, aumentar o risco, aumentar a aglomeração, e em 15 dias a gente vai ver o resultado. Aí vão dizer o que agora? Que
Não, esse aumento foi o que? A quarta onda? Foi o que? Não tem argumento. É triste, mas vamos continuar trabalhando. Pois é, preocupante realmente o momento pelo qual a gente passa, e eu compartilho dessa opinião também. A Copa América vem trazendo mais risco ainda. Se tiver 1% a mais de risco, já é grande no momento que a gente vive. Ainda mais que promete ser um risco muito maior. Doutor Marcelo Brito, muito obrigado pela disponibilidade de sempre, de falar conosco. Obrigado pela essa entrevista. Um ótimo dia para o senhor e bom trabalho à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado, caro Fernando Moreira, Adilson, que está de home office. Um grande abraço aos ouvintes do Bom Dia Feira, da Rádio Princesa FM. Valeu, conversamos então com o doutor Marcelo Brito, secretário municipal de saúde, falando com a gente na manhã desta segunda-feira, ou nesta quarta-feira, a respeito do momento